Palestra de Joel Goldsmith, Alcançando aquela mente, parte 1, tape 434B, traduzida por Rosilda Rocha, em 12 de dezembro de 2019. Boa noite. Quando o Dr. Steinmetz disse que a natureza do poder espiritual seria revelada no século XX, isso deveria estremecer completamente a fundação de todo o mundo religioso, porque nada seria mais natural do que assumir que as religiões do mundo conheciam tudo sobre poder espiritual, porque supostamente são baseadas no poder espiritual. Ainda assim, ninguém parece ter sido chocado por essa afirmação. E, até onde sei, ninguém argumentou que a natureza do poder espiritual já era bem conhecida. Na realidade, a razão pela qual a natureza do poder espiritual não tem sido conhecida é que o poder espiritual não pertence à mente, ao intelecto. Não existe quantidade alguma de conhecimento que qualquer pessoa possa conseguir que tenha poder espiritual. Não existe quantidade alguma de conhecimento que qualquer pessoa possa conseguir que remova montanhas espiritualmente, ou cure doenças espiritualmente, ou ressuscite os mortos, ou perdoe os pecadores. Você não pode perdoar o pecador por simplesmente dizer eu o perdoo. Você não pode curar o doente por implorar a Deus para curá-lo. Você não pode multiplicar pães e peixes espiritualmente através de qualquer meio conhecido pela mente humana até agora. Por causa disso, sabemos que o poder espiritual só pode ser trazido à expressão quando alcançamos a quarta dimensão da consciência. Quando alcançamos uma percepção muito mais elevada, muito mais ampla do que aquela que temos alcançado através da mente humana. Em outras palavras, não existe verdade alguma conhecida intelectualmente que possa funcionar espiritualmente. Não faz diferença alguma que verdade você estuda ou em que verdade acredita ou conhece intelectualmente, quer seja uma abordagem mais ortodoxa a Deus ou uma abordagem prática, como usar as palavras de Jesus Cristo. Eu te digo, pega, toma a tua cama, levanta e anda. Ou aquele que vê a mim, vê ao Pai que me enviou. Você pode usar essas afirmações, memorizar essas verdades, pode fazer o que quiser com as mesmas. Porém, descobrirá que não existe qualquer poder espiritual nelas, enquanto são apenas afirmações. Pegue qualquer afirmação que tenha sido revelada ao mundo por qualquer ensinamento metafísico. Decore todas elas. Você pode até recitá-las para frente e para trás. E veja se resultará em qualquer atividade espiritual. E descobrirá que a resposta é
Não. Descobrirá que existem estudantes que têm estudado por 10, 20, 30, 40 anos e nunca conseguiram curar sequer uma dor de cabeça. E ainda assim, conhecem todas as palavras da Bíblia e aprenderam todas as palavras dos livros metafísicos. Da mesma forma, existem grandes estudiosos bíblicos, porém, com todo o conhecimento que possuem, muito poucos sequer tentaram realizar qualquer coisa de natureza espiritual. E a razão é que é impossível trazer um mínimo de poder espiritual à expressão por qualquer meio conhecido pelo intelecto ou pela mente. E ainda assim, qualquer pessoa com até mesmo um grão de realização espiritual pode fazer trabalhos poderosos, os quais as grandes mentes nunca poderão realizar. Por essa razão, o mestre disse que deve se tornar como uma criança pequena. Não como grandes estudiosos, não como homens e mulheres que têm um grande conhecimento das escrituras ou da verdade, e sim como uma criança pequena. Esse nosso trabalho é difícil porque é o único trabalho no mundo ocidental onde todo o seu propósito é alcançar alguma medida da consciência espiritual. Nosso trabalho não consiste na simples transmissão de conhecimento, porque todo conhecimento, toda letra da verdade que existe na mensagem do caminho infinito poderia ser transmitida em apenas uma semana. Seria necessário apenas uma semana do tempo de qualquer pessoa para aprender toda a letra da verdade, para saber tudo o que sabemos, tudo o que está em nossos livros. Tudo isso poderia ser aprendido em uma semana no que se refere ao intelecto. Porém, não sei que bem lhe traria, exceto se decidisse trabalhar com esse conhecimento, praticá-lo, até que eu mesmo pudesse servir ao seu propósito, que é desenvolver uma consciência mais elevada. No Oriente, essa história é diferente. Essa forma de ensinar tem sido conhecida no Oriente por muitos e muitos séculos, mesmo antes da era cristã. É o sistema de ensino através do qual existe um professor espiritual, que é aquele que alcançou alguma medida. Alguns têm mais e outros têm menos. Alcançou alguma medida dessa consciência espiritual e se senta silenciosamente em uma caverna ou numa montanha ou junto à ribanceira de um rio e gradualmente vai atraindo algumas pessoas que são guiadas, são atraídas para esse professor. Assim, esses indivíduos formam o corpo de estudantes e se sentam em torno do professor para lições diárias, algumas vezes permanecendo por 2, 3 ou 4 dias e noites, dormindo ao ar livre se for necessário, até que alguma medida de luz comece a surgir em suas consciências.
As pessoas, às vezes, vêm de milhares de milhas de distância simplesmente para passar uma semana ou duas com um professor em particular. Normalmente, os estudantes locais vêm e ficam por 5, 6, 7 anos, porque no Oriente, a despeito do rádio e da televisão, as pessoas não acham que podem aprender a verdade espiritual num final de semana corrido. Assim, sentem que é normal e natural passar 4, 5, 6, 7 anos com seu professor. Entretanto, o professor nunca está compartilhando muito da verdade, porque ele sabe muito pouco da verdade teoricamente. E de fato não existe muita teoria sobre a verdade para ser compartilhada. E assim se torna uma questão de meditação, de transmitir uma verdade aqui e ali, com a qual o estudante possa realmente trabalhar, meditar, ponderar, até que alcance algum grau de consciência, até mesmo sobre apenas uma verdade em particular. Então, através da própria experiência, alguns desses estudantes alcançam um ponto no qual o professor reconhece que estão prontos. Entretanto, não para fazer como os discípulos, quando disseram: podemos fazer todas as coisas em teu nome. Em outras palavras, podiam fazer todas as coisas através da consciência do Mestre. E o Mestre disse: se eu não for, o Confortador não poderá vir. Significando que, seguindo o exemplo do Mestre, os discípulos precisavam desenvolver sua própria consciência. Assim, os estudantes não podem depender eternamente da consciência do mestre ou professor. Porém, em lugar disso, estão agora prontos para viver através de sua própria consciência espiritual. E, normalmente, o professor oriental envia seus estudantes para outros lugares, para ficarem longe dele por 1 ano ou 2, até que provem que são capazes de viver através de sua própria consciência, através de seu próprio grau de realização. E então, normalmente, eles recebem seu título, seu hobby e se sentam numa caverna e começam um pequeno ashram. Ou, nesses tempos modernos, viajam para o mundo ocidental e começam a ensinar. E tudo isso tem apenas um objetivo: o desenvolvimento de uma consciência mais elevada do que o intelecto normal ou da mente humana. O desenvolvimento de um estado de consciência que não é normal para um ser humano, porque nunca foi desenvolvido no ser humano, embora esteja sempre ali. No começo, antes da queda, o que é chamado Adão e Eva, cada indivíduo tinha uma consciência espiritual completamente desenvolvida. De fato, isso era tudo o que tinham. Não tinham aquilo que chamamos de consciência mortal, porque não tinham conhecimento algum sobre o bem e o mal. Tinham
tinham apenas a consciência do ser harmonioso, do ser cheio de alegria, do ser livre. Nesse estado de consciência, não há grego nem judeu, não existe escravo nem livre. No sentido humano, existe apenas o ser puro. E cada indivíduo desenvolvia sua sabedoria, sua substância, seu suporte, sua vida a partir da fonte, que era a divina consciência, chamada a consciência do Pai. A consciência do Pai é essa consciência suprema. A consciência do Filho é a completa e plena individualização da consciência do Pai. Em outras palavras, quando um indivíduo consegue se desenvolver completamente a partir de sua fonte espiritual, ele tem a mesma mente que o Pai tem e tem a plenitude dessa mente. E nesse entendimento, não precisamos querer coisa alguma que pertença a nosso próximo, da mesma forma que seu jardim pode ter toda a luz do sol, sem impedir que o jardim de seu vizinho tenha a mesma luz. Ele também pode ter toda a luz do sol. Agora, após o que foi chamado a queda do homem, depois do que é chamado a expulsão do jardim do Éden, o homem desenvolveu uma consciência própria. Ele não tem mais a consciência do Pai. Ele tem agora uma consciência mortal, que é a consciência da morte. Todos que estão debaixo da crença em dois poderes têm essa mesma consciência. A própria crença em dois poderes significa vida e morte, bem e mal, rico e pobre, puro e pecador. Tudo isso é a consciência dual da raça humana, a consciência mortal, a consciência da morte. Agora, desde que surgiu, a religião tem feito tentativas para retornarmos ao jardim do Éden. Ou, na linguagem do filho pródigo, para retornarmos à casa do pai. O filho pródigo também era filho de um rei, o filho de uma família nobre, de uma família real. E, como filho, tinha direito à herança de tudo o que seu pai tinha. Todavia, ele também entretinha um sentido de separação e decidiu ser um indivíduo vivendo por sua própria conta, sem depender de sua fonte, sem depender do pai. Porém, em lugar disso, decidiu considerar a si mesmo e pôr a si mesmo como sendo poderoso. E assim, partiu com a medida da substância que seu pai lhe havia dado. E se lembre, houve uma divisão. E cada pequena porção que ele usava, lhe restava um pouco menos. Até que, eventualmente, perdeu completamente a consciência de unidade com o pai. Ficou sem substância e não tinha mais coisa alguma. Não tinha nem mesmo o suficiente
para se alimentar. E, do momento em que caiu em si e reconheceu esse fato, decidiu voltar à casa do Pai. Isso também exemplifica o lugar em que nos encontramos agora, na condição humana, quando compreendemos que chegamos ao fim de nossa herança, que usamos todos os nossos recursos. Não temos forma alguma de saber como manter a paz na terra. Certamente não temos uma forma de saber como prolongar a vida. E quando olhamos para todas as misérias mostradas nas manchetes dos jornais, como o filho pródigo, precisamos reconhecer que aqueles que estão na casa do Pai, até mesmo os servos, os mais humildes, os que conseguiram alcançar apenas um pouco dessa consciência, estão muito melhor do que nós. E gostaríamos de sair correndo de volta para a casa do Pai e ficar sob a proteção da consciência divina. Porque esse lugar aonde chegamos dificilmente poderia ser chamado de águas tranquilas e pastos verdejantes. As religiões sempre tentam nos trazer de volta ao nosso estado divino de consciência. Quer, em alguns casos, esperem conseguir isso através da obediência aos 10 mandamentos e a realização de rituais e cerimônias, ou, no caso de outras, tentem alcançar esse estado através do asceticismo, sacrifícios, por tentar agradar a Deus de alguma forma. E outras religiões utilizam certas práticas físicas, mentais, tudo isso com o objetivo de elevar a consciência para que possamos retornar à casa do Pai. Em algumas formas de religiões, espera-se alcançar esse estado através do servir, por devotar suas vidas ao serviço a outras pessoas. Em toda religião, o propósito último é retornar à casa do Pai, estar novamente nessa consciência espiritual ou ter aquela mente que também estava em Cristo Jesus. Esse é o alvo e o propósito do cristianismo. Ter em você a mesma mente que também estava em Jesus Cristo, ou retornar ao céu. Tudo isso significa a mesma coisa. Tudo isso significa um retorno à nossa origem como filhos de Deus, sendo um com Deus. Agora, o que deu origem ao caminho infinito foi a descoberta ou a revelação de que o homem não pode alcançar o céu, ou a harmonia, ou a consciência do Pai, através de sua mente. Que não pode aprender coisa alguma, em lugar algum, que o leve de volta ao céu. Se esse aprendizado é apenas intelectual. No que se refere à história religiosa do mundo, ninguém jamais nos deu uma revelação de como podemos retornar à casa do Pai por aprender alguma coisa apenas
intelectualmente. Em outras palavras, ninguém jamais nos deu um ensinamento que nos faça retornar à casa do Pai através da mente humana, dos conceitos humanos. Entretanto, na experiência de Gautama Buda, temos a descoberta ou revelação de que, sem sacrifícios, sem asceticismo, mas através da meditação e obediência ao que depois foi chamado a regra de ouro, podemos voltar à casa do Pai. Podemos alcançar aquela mente de Buda ou a mente que estava em Cristo Jesus. E os ensinamentos orientais reconhecem isso, porque eles não tiveram um Cristo. Eles tiveram centenas de Cristos em diferentes níveis. Alguns no nível mais elevado e milhões no nível menor. Em outras palavras, em todos os ensinamentos orientais, qualquer pessoa que sinceramente desejar pode alcançar alguma medida da mente de Buda ou da mente de Cristo. Qualquer pessoa que desejar sinceramente e estiver querendo participar do programa de devoção, prática e estudo, pode alcançar alguma medida, mesmo que pequena, da mente de Buda ou, na linguagem cristã, pode alcançar alguma medida daquela mente que estava em Cristo Jesus. Então, quer seja a mente de Buda ou a mente de Cristo, se lembre de que significa a mente iluminada, porque ambos, Buda e Cristo, significa o iluminado. Portanto, a mente de Buda é a mente iluminada. A mente de Cristo é a mente iluminada. E de acordo com a abordagem oriental, qualquer pessoa que seja devotada o suficiente pode alcançar alguma medida da consciência iluminada. Agora, o mestre também teve esse entendimento, porque em seus 3 anos de ministério, ele tornou possível que seus discípulos e seus apóstolos alcançassem alguma medida daquela mente. Uma medida tão suficiente que puderam sair sem uma agenda pessoal e ainda assim suportar seus ministérios. Eles puderam curar os doentes, puderam levar conforto e iluminação por toda a parte em que se encontraram. Agora, não poderiam fazer isso com os ensinamentos tirados de um livro. Só puderam fazer isso através do grau de iluminação que receberam do Mestre. Então, naturalmente, o segredo do poder espiritual está em alcançar alguma medida dessa mente iluminada. Sem essa mente, você não tem poder espiritual algum. Não importa o quanto conheça da verdade, o quanto conheça das escrituras ou de outro conhecimento qualquer. Enquanto esse conhecimento for apenas intelectual, você não tem medida alguma daquela mente que estava em Jesus Cristo. Não recebeu medida alguma de luz, de iluminação. A razão pela qual o poder espiritual foi perdido no Ocidente
foi que, após a passagem do Mestre, os apóstolos, os discípulos dos discípulos foram gradualmente se afastando de seus ensinamentos e não sobrou coisa alguma além dos manuscritos. E é muito difícil conseguir a iluminação por simplesmente estudar os manuscritos, mais especialmente se alguém precisa interpretá-los para você. A transmissão e aceitação daquela mente que estava em Jesus Cristo, a mente iluminada, acontece dentro do indivíduo, quando ocorre alguma ação da graça dentro dele mesmo. O Mestre, agora não estou falando de um homem, não estou falando nem de Jesus, nem de Buda. Estou falando do Mestre como a consciência divina. Se essa consciência toca o indivíduo, opera nele, então é possível que essa iluminação, esse poder espiritual, se torne evidente, mesmo sem a ajuda de um professor ou de um ensinamento. Vai lembrar que Paulo recebeu a iluminação 30 anos após a crucificação. Não teve um professor para trabalhar em sua transformação espiritual. O professor religioso que teve, Gamaliel, um dos maiores professores da religião hebraica, provavelmente não tinha nenhum grau de consciência espiritual. Ele conhecia os livros completamente. Era um estudioso, porém não tinha poder espiritual algum. Então, esse Saulo de Tarsus era um estudioso da religião altamente capacitado, um dos mais educados estudiosos da religião. Porém, não tinha sequer um traço de espiritualidade. De outra forma, não teria sido enviado em uma missão para perseguir e matar os cristãos. Esse homem, através de uma iluminação interior, sem a ajuda de um professor externo, sem a ajuda de um ensinamento exterior, recebeu a iluminação. Ele a recebeu de dentro de si mesmo e reconheceu que essa iluminação lhe foi concedida como um presente do Cristo. Pode ter sido por causa de sua identidade com o movimento judeu e sua história nos dias do Messias, que ele atribuiu esse Cristo somente ao homem Jesus e ligou essa consciência do Cristo ao homem Jesus, o qual realmente estava ali para realizar essa iluminação. Ele recebeu a iluminação através do Espírito do Cristo manifesto na pessoa de Jesus, aparecendo em sua direção. Entretanto, posso lhe dar pelo menos 2 ilustrações na história cristã de homens que receberam a iluminação sem a ajuda de um professor ou um ensinamento humano. Sem sombra de dúvida, devido a uma devoção interior à busca da verdade. Temos essa mesma experiência na vida de Gautama, o Buda, que passou de professor em professor por pelo menos 7 anos, ou talvez mais, e aparentemente não recebeu coisa alguma deles. Naturalmente, recebeu um pouco de conhecimento de cada um deles, porém não a iluminação. E é somente quando Buda se afasta de todos os professores e começa a buscar a sabedoria
na fonte dentro dele mesmo, que a experiência da completa iluminação acontece debaixo da árvore. E pode notar que essa experiência não foi atribuída à personalidade de indivíduo algum. Gautama reconheceu que recebeu o Buda, ou o estado de iluminação, mas não faz menção a qualquer indivíduo. Existem outros indivíduos no mundo religioso, e por estranho que possa parecer, aqueles dos quais tomei conhecimento são originários de um novo ensinamento religioso. No sentido absoluto, não é novo, porque concorda com todos os ensinamentos que dizem que sem essa mente iluminada, você não é nada espiritualmente. Porém, com essa mente iluminada, você é espiritualmente tudo. E nenhum desses indivíduos tem qualquer doutrina, nenhum deles tem qualquer forma de adoração, nenhum deles tem qualquer ensinamento em particular, além do fato de que é necessário alcançar a iluminação. Então, até hoje, nas religiões orientais, você tem como objetivo alcançar um estado de Satori, iluminação, a mente de Buda. Enquanto nas religiões ocidentais, você tem apenas uma chamada para ser obediente a certas formas de adoração, serviço e o conhecimento daquilo que está escrito nos livros. Entretanto, não existe tentativa alguma de realizar o desenvolvimento da iluminação espiritual. E assim, mesmo em algumas religiões ocidentais, você encontra hoje homens com iluminação espiritual. Porém, em nenhuma delas vai ter isso como um passo religioso necessário. Em outras palavras, essas pessoas que alcançaram esse estado de iluminação são vistas como pessoas incomuns, em lugar de entendermos que esse é realmente um estado normal e é o que se espera de todo mundo que está no caminho espiritual. Agora, para o resto do mundo, o caminho espiritual traz algum grau da mente de Buda, traz algum grau de desenvolvimento daquela mente que também estava em Cristo Jesus. E o desenvolvimento dessa mente tem sido o resultado do trabalho de professores, justamente com seus estudantes, trabalhando juntamente com seus estudantes. E assim, os estudantes, através do trabalho com certas verdades específicas, mais o contato com a consciência do professor, vão gradualmente recebendo luz espiritual, poder espiritual, até que alcancem essa mente. Em nossa experiência e no trabalho que estamos fazendo em todo o mundo, tentamos trazer para o estudante o despertar para essa mente, para que tenha a consciência dessa mente que estava também em Jesus Cristo. Em outras palavras, o nosso objetivo é alcançar a iluminação espiritual, alcançar uma mente preenchida pelo poder espiritual. Continuaremos na próxima classe. Muito obrigado.